O astigmatismo é um erro refrativo, no qual os raios de luz não conseguem focar em um único ponto da retina. Isso ocorre, geralmente, por uma diferença de curvatura entre os principais meridianos, geralmente da córnea, podendo ser também do cristalino. O astigmatismo é esta diferença de curvatura. Pode estar acompanhado de miopia ou hipermetropia. A imagem fica embaçada para qualquer distância. As lentes gelatinosas tóricas da Bausch Lomb corrigem o astigmatismo. Seu design com lastro de prisma impede a rotação da lente. Vejamos o mecanismo de ação. O formato da semente de melancia é único. A parte de cima é fina e a de baixo é espessa. Por isso, quando se pressiona a semente de melancia entre o indicador e o polegar, ela sempre se solta dos dedos pela parte mais espessa. O desenho da lente com prisma de lastro é semelhante ao formato da semente de melancia pelo fato da parte superior da lente ser fina e a inferior espessa. Quando a lente com prisma de lastro é usada, ela se posiciona entre a pálpebra superior e a superfície da córnea, assim como a semente entre o indicador e o polegar. Após o movimento de piscar, a parte inferior da lente, que é a mais espessa, se desloca para a parte inferior do olho e permanece sempre na parte inferior do olho e previne a rotação da lente. A parte mais espessa da lente geralmente fica na posição de 6 horas acima da parte inferior do olho, pois o movimento de piscar mantém a posição rotacional de 6 horas da lente com prisma de lastro. Estabilidade da posição rotacional e da posição das marcas de orientação. Esta é a lente Sonflens 66 Toric, que tem o desenho de uma lente com prisma de lastro. Há 3 marcas de orientação com 30 graus de distância entre as marcas. Na fabricação de todas as possíveis prescrições, o valor esférico, cilíndrico ou de eixos cilíndricos são incorporados somente na zona óptica da lente. O desenho básico da lente é sempre o mesmo, isto é, estável para todas as prescrições. Quando a lente é inserida no olho, a marca de orientação geralmente se situa na marca de 6 horas, por ser o ponto central das marcas de orientações. Neste caso, não é necessário fazer a compensação no eixo do cilindro. No entanto, em alguns casos, a estabilidade rotacional não se situa na marca de 6 horas. Por isso, é necessário fazer a compensação no eixo do cilindro para, assim, coincidir o eixo do astigmatismo do olho com o eixo do cilindro da lente. Os fatores que podem causar isso são a forma ou a tensão das pálpebras superior e inferior, a forma da superfície da córnea, compensação do eixo. Este é um caso que a lente gira 20 graus no sentido horário uma vez que o eixo do astigmatismo é de 180 graus. Geralmente, insere-se a lente de teste com o eixo de cilindro de 180 graus. No entanto, neste caso, ela gira 20 graus no sentido horário e o eixo do astigmatismo do olho não se alinha, nem coincide com o eixo do cilindro da lente. Por isso, o nível desejado de visão não é alcançado devido ao eixo de astigmatismo do olho não alinhar com o eixo do cilindro da lente. Para obter boa visão, é preciso alinhar o eixo do astigmatismo do olho e o eixo do cilindro da lente. A compensação do eixo é feita somente na zona óptica da lente, sem alterar a posição das marcas de orientação. Depois de obter os valores finais com a compensação de 20 graus no eixo do cilindro, você insere a lente definitiva. A lente definitiva gira 20 graus no sentido horário, assim como a lente de teste. Como você pode verificar, a lente definitiva gira 20 graus no sentido horário e o eixo do astigmatismo do olho e o eixo do cilindro da lente ficam alinhados e assim a boa visão do paciente. Verificação do deslocamento da lente. O teste do olhar para cima é muito útil para verificar o deslocamento da lente. Como você pode ver, a Sonflens 66 Toric tem bom movimento vertical durante o piscar do olho. No caso de uma adaptação folgada, teste do olhar para cima também é útil para se verificar o deslocamento da lente. Peça ao paciente para olhar para cima e piscar algumas vezes. No primeiro caso, a lente permanece na posição superior, pois durante o piscar a lente cobre toda a superfície corneana. Neste próximo caso, a lente não pode ser prescrita.
Na posição primária do olhar, observa-se um movimento vertical aceitável da lente durante o piscar. Porém, quando o paciente olha para cima para testar o movimento, a lente se desloca para a parte inferior do olho e a borda superior da lente permanece na superfície da córnea. As lentes tóricas Pure Vision da Bausch Lomb, além de serem de silicone e hidrogel, possuem correção de aberração esférica, melhorando a qualidade da visão, principalmente em ambientes de baixa iluminação. Ofereça aos seus pacientes com astigmatismo as lentes de contato tóricas da Bausch Lomb.